Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Sucedeu, pois, que havendo Elias e Eliseu passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias respondeu a Eliseu: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai! Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros! O Senhor o levou! O Senhor o levou! E Eliseu nunca mais viu Elias, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair. O manto de Elias, ele o deixou para mim, e a porção dobrada do seu espírito. E Eliseu voltou à borda do Jordão, e tomou o manto de Elias, e feriu as águas com ele, dizendo: Onde está o Senhor Deus de Elias?
as águas do Jordão se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: Ele tocou com o manto de Elias as águas, e elas se dividiram, fazendo caminho para ele passar. Sim, sim. Dividiram-se as águas do Jordão para Eliseu passar. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu! O Senhor arrebatou Elias. Um carro de fogo com cavalos de fogo desceu do céu e arrebatou Elias. Separou-nos um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Não o vi mais depois disso. Sua capa caiu e eu a apanhei. Vede, aqui a tenho, pertence-me agora. E também porção dobrada do seu espírito, porque eu vi quando ele foi arrebatado naquele carro de fogo. Eu vi! Eliseu, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Quereis ir procurar Elias? Sim, Eliseu. Mas eu vi o carro de fogo com cavalos de fogo. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Não os envieis. Ninguém deve sair à procura de Elias. Pois se vos digo que vi quando o Senhor o arrebatou naquele carro de fogo... Deves ainda assim consentires, Eliseu. Precisamos ter certeza de que Elias, o teu senhor, não poderá mais ser encontrado neste mundo. Deixa ir os 50 valentes para que o procurem. Por que impedi-los, Eliseu? Está bem. Enviai os 50 valentes, se assim o quereis. Mas eu sei porque vi Elias ser arrebatado ao céu num carro de fogo. Eu vi! E enviaram 50 homens que procuraram Elias 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó. Eu não vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra estéril. Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E assim fizeram. Então saiu Eliseu ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Sararei a estas águas. Não haverá mais nelas nem morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e no caminho uns rapazes pequenos saíram da cidade, e puseram-se a zombar dele, dizendo: Eliseu era um servo do Senhor, homem temente a Deus, homem de Deus. Mas já naquele tempo, como hoje, havia jovens que não temiam a Deus nem respeitavam seus servos. Por isso, aqueles rapazes insensatamente puseram-se a zombar de Eliseu, que virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então aconteceu o inesperado, o que eles jamais poderiam admitir que acontecesse. O Senhor ouviu o clamor do seu servo injustamente perseguido, humilhado, desprezado e zombado. E do bosque surgiram inesperadamente saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 daqueles rapazes. E Eliseu dali foi para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Sim, eu sei. Morreu pobre e deixou-nos a mim e meus 2 filhos na maior pobreza também.
Tudo ficou ainda mais difícil depois de sua morte. Minha luta tem sido grande. Eu estou desesperada. Eu já não sei o que fazer nem a quem recorrer. Meu marido deixou dívidas. Eu não tenho com que pagá-las. Não tenho nada neste mundo senão meus 2 filhos. O Senhor lá do alto está velando por teus filhos, minha boa mulher. Mas acontece que veio um dos credores e quer levar-me e aos meus 2 filhos como servos se eu não puder pagá-lo. Por mim eu não me importo, mas pense meus filhos. Que poderei eu fazer por ti? Vamos, acalma-te. Não chores. Declara-me, o que tens em casa? Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos emprestados? Sim, vasos vazios, e não poucos. Depois volta à tua casa, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Quantos vasos, mamãe? Por que foi pedir emprestado todos esses vasos aos vizinhos, hein, mamãe? Vocês já vão entender, meus filhos. O que a mamãe vai fazer com eles? São tantos! Não falem tanto. Vocês agora vão ajudar a mamãe. Ajudar a mamãe a fazer o quê? Com o azeite que a mamãe tem nessa botija, nós vamos encher todos esses vasos. Com o azeite que tem nessa botija, a senhora vai encher todos esses vasos? Como é que a senhora vai poder fazer isso, mamãe? Oh, deixe de fazer tantas perguntas. Mamãe vai apenas fazer o que Eliseu, o homem de Deus, mandou. Ele disse que eu devia encher todos esses vasos com azeite desta botija. E é o que vou fazer. Foi o que aquela viúva fez. Pela fé, ela começou a encher aqueles vasos com azeite da botija. Ela não duvidou um só instante de que aquilo poderia ser feito. Quando honramos a Deus com a nossa fé, então as bênçãos chovem, o socorro é bem presente na hora da angústia. Enquanto não se encheram todos os vasos, o azeite da botija não se secou. Então aquela viúva procurou Eliseu novamente. Com o azeite da botija enchi todos os vasos. Oh, tu és mesmo um homem de Deus. Antes devia dizer: que grande Deus é o nosso Deus. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então ela disse ao marido: Sinto alegria em receber esse homem em nossa casa, em tê-lo à mesa conosco cada vez que vem para estes lados. Eu também, mulher. Eliseu é um homem bom, digno. É um santo homem de Deus. Sente-se isso, não é? É sim. Ele irradia paz, segurança, bondade. Eu também já o estimo bastante. Podemos mandar o pedreiro fazer-lhe um quarto lá em cima. Oh, sim, podemos fazer isso. E lá poremos uma cama, uma mesa e um candeeiro. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Você concorda, meu esposo? É claro, mulher. É um santo homem. Por que não hei de concordar?
Que gente boa essa, meu senhor, que até um quarto confortável vos preparou. Sim, Geazi. Essa sunamita e o marido são ótimas pessoas. Pelo menos agora temos um lugar para descansar quando estamos em Sunem. É verdade. E meu senhor bem que estava precisando de um lugar assim para repousar um pouco de suas longas viagens. Geazi, anda. Vai chamar a sunamita. Diz-lhe que quero falar-lhe. Anda, vai logo, filho. Geazi, o moço servo de Eliseu, obedeceu à ordem recebida e não demorou, a sunamita apresentou-se diante de Eliseu. Aqui estou. Que quereis de mim, homem de Deus? Tens sido bondosa conosco. Tens nos tratado com muita abnegação. Abriste a porta da tua casa e do teu coração para nós. Que se há de fazer por ti? Dize. Homem de Deus, eu de nada preciso. Habito no meio de meu povo. Gostaria de retribuir a tua bondade para conosco. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, santo homem. Não preciso de nada. E não tens que retribuir-me coisa alguma. Eliseu, vendo-a sair, falou com o moço Geazi. Ouviste, Geazi? Sim, meu senhor. Ela nada quis, nada pediu. Sim. Possui um coração nobre e verdadeiramente generoso. Mas a bondade e a caridade dessa mulher merece recompensa, Geazi. Que se há de fazer por ela? É verdade, meu senhor. Mas sabeis, ela não tem filho e seu marido é velho. Realmente. Anda, vai chamá-la outra vez, Geazi. De novo mandastes vosso servo chamar-me, homem de Deus. Que quereis de mim agora? Tu não tens filhos, sunamita. Sim. Não vieram os filhos desejados. Foi a vontade de Deus. Por isso não me revolto, nem me entristeço. Um filho seria a tua maior alegria, não é? Toda esposa deseja ser mãe. Ter um filho. Acalentá-lo pequenino nos braços. Ensiná-lo a andar. A balbuciar as primeiras palavras. A primeira oração. Ouvir-lhe a voz, o riso alegre, vê-lo crescer, amá-lo com todas as forças do nosso coração e sentir que ele nos ama também. Sim, sim. Só isso faltou e falta em minha vida. Um filho. Sunamita, guarda bem o que te vou dizer agora. Sim, homem de Deus. Falai. Por este mesmo tempo, daqui a um ano, abraçarás a teu filho. Um filho? Eu vou ser mãe? Oh, não, meu senhor, homem de Deus. Não mintas à tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Um filho. Deus nos deu um filho. Sim. Ele nos veio por vontade de Deus. No tempo exato determinado por Eliseu, o santo homem de Deus. Deus seja louvado. Oh, sim, sim. Por esta grande bênção em nossa vida. Deus seja louvado. O tempo foi passando
O menino cresceu e saiu certo dia. Eu quero ir para o campo com o papai. Me deixe ir com o papai, mamãe. Tem tempo para acompanhares teu pai ao campo. És ainda um menino. E depois o sol está muito quente hoje. Por favor, mamãe, me deixa ir. Está bem. Mas preferia que não fosses. Vamos ter uma bela colheita. Esta terra é uma bênção. Filho, estás sentindo alguma coisa? Ficaste tão caladinho de repente? Pai, eu quero voltar para casa, para junto da mamãe. Mas o que é que tens? O que estás sentindo, filho? Minha cabeça está doendo. Eu quero ir para casa. O pai ordenou a um dos servos que levasse o menino para casa e o entregasse à sua mãe. Filhinho, o que estás sentindo? A cabeça, minha cabeça dói muito. Vai passar. Isso não pode ser nada grave. Mamãe já está cuidando de ti. Tu vais ficar bonzinho. Mas ao meio-dia, o menino morreu nos braços de sua mãe. Então a sunamita, em prantos, levou-o ao quarto de Eliseu, colocando-o sobre o leito do homem de Deus. Morto! Está morto, meu filhinho! E com ele toda a minha alegria! Deixando o menino morto sobre a cama de Eliseu, a sunamita fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Mas por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Não faz mal. Partiu ela, pois, e foi encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, Eliseu disse a Geazi, seu moço: É a sunamita que vem aí. Corre ao seu encontro e pergunta-lhe se tudo vai bem. Sunamita, Que queres, Geazi? meu senhor te viu lá de cima e mandou-me ao teu encontro. Quer saber se tudo vai bem contigo, com teu marido, com o menino. Sim, tudo vai bem. Mas agora deixa-me prosseguir, pois vim para falar ao teu senhor. E ao chegar perto de Eliseu, a sunamita caiu-lhe aos pés, cedendo finalmente a toda emoção e desespero contidos em sua alma. Homem de Deus! Homem de Deus! Deixa meu senhor em paz. Ergue-te daí, sunamita. Deixe-a, Geazi, porque sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Mas, meu senhor... Por que isso aconteceu? Por quê? Pedi ao meu senhor algum filho. Não estava eu conformada não o tendo. Por que fui tê-lo para perdê-lo agora? Meu filho, meu menino está morto e
de ir com o pai para o campo. E ao meio-dia morreu em meus braços. Morreu! Agora lá está, morto no teu quarto. No teu leito eu deixei o meu filho, a minha vida! Gease, cinge os teus lombos. Toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Sim, meu senhor. Farei como ordenas. Irei imediatamente. Não! Tu é que tens de ir ver meu filho. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma. Não te deixarei ficar aqui, homem de Deus! Gease, indo adiante deles, chegou à casa. Foi ao quarto de Eliseu e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele nem voz, nem sinal de vida. Eliseu estava chegando à casa com a sunamita. Fiz como ordenastes, meu senhor. Mas o menino não reviveu, não despertou. Morreu mesmo. Eu perdi para sempre o meu filhinho. Toda a minha vida nunca mais ouvirei o seu riso, nem a sua voz. Nunca mais. Eliseu entrou no quarto acompanhado de Gease e fechou a porta e orou ao Senhor. Senhor Deus, Deus único e todo-poderoso, Deus de Abraão e de Moisés, Deus de Elias, Deus de meus pais, meu Deus, não fiquem os teus ouvidos fechados ao meu clamor nesta hora, Senhor, pois tenho andado perante ti. Ó Senhor Deus, atende a minha oração. Tem misericórdia dessa pobre mãe. Tu podes, Senhor. Tu podes, Senhor. A vida e a morte te pertencem. Devolve a vida a este menino, Senhor. Por amor do teu nome, ó Deus, ouve a minha oração. Eu nada sou, nada mereço, mas é confiado na tua misericórdia e no teu poder que eu clamo a ti nesta hora, Senhor meu Deus. Eliseu subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Oh, Senhor Deus, Deus maravilhoso, oh Deus poderoso, Deus único e verdadeiro, eu te dou graças, Senhor. Onde estou? Onde está a minha mãe? Tua mãe já vem. Gease, vai buscar a sunamita. Sim, meu senhor. Entra, sunamita. Alegra o teu coração. O Senhor Deus ouviu minha oração. Aí tens o teu filho de volta, vivo.
Leva o teu filho. Meu filho! Mamãe! Obrigada, meu Deus! Obrigada, Senhor! Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Minha senhora está triste. Como não hei de estar? Vejo meu esposo doente e sem esperança de cura. Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Por que falas assim? Que profeta é esse? É um homem de Deus. Ele curaria meu senhor Naamã da lepra. Curaria meu esposo da lepra? Curaria. Oraria a Deus em favor do meu senhor. E meu senhor ficaria curado da lepra. Tudo que ele pede a Deus, Deus lhe concede. É homem de Deus, porque tudo quanto diz é confirmado por Deus. Naamã, ao saber disso, foi contar ao rei. E o rei da Síria respondeu-lhe: Vai a Israel, Naamã. Se é verdade que lá se encontra esse tal profeta fazendo prodígios, vale a pena ires até lá. Tens a minha permissão para empreenderes essa viagem, e farei mais ainda. Enviarei uma carta recomendando-te ao rei de Israel. Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Quero recompensar generosamente o tal profeta de Israel no caso dele me curar. Por isso levarei estes presentes comigo. Eu ficarei aguardando que voltes, meu esposo, e curado. Boa viagem e boa sorte. Logo em chegando a ti esta carta, saberás, rei de Israel, que eu te enviei Naamã, comandante do meu exército, homem a quem muito considero e estimo, para que o cures da sua lepra. Mas o que pensa o teu rei comandante Naamã? Como pôde enviar-me esta carta com estes dizeres? Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que me envie um homem para curá-lo de lepra? Tendo lido a carta do rei da Síria, o rei de Israel rasgou as suas vestes, dizendo mais ainda: Notai, pois, e vede que o rei da Síria procura deste modo um pretexto para romper comigo. Sabendo do sucedido, Eliseu, o homem de Deus, mandou dizer ao rei de Israel: Por que rasgaste as tuas vestes, ó rei de Israel? Deixai Naamã vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus carros e com seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Meu senhor Eliseu manda te dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então, em lugar de vir ao meu encontro, o teu senhor mandou-te com este recado para mim? Pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Meu senhor não veio ao teu encontro pessoalmente, mas mandou-te esse recado, comandante Naamã. Lavar-me 7 vezes no Jordão. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? E muitíssimo indignado, Naamã retirou-se com todo o seu exército.
Mas, porém, os oficiais de Naamã procuraram convencê-lo. Posso falar-te, comandante Naamã? Fala. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Para ficares curado não farias qualquer coisa. Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. Tens razão. Que vim fazer eu aqui, senão o que o profeta mandar? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e ficou limpo da lepra. Voltou então ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Fiz como mandaste e fiquei curado. Fiquei liberto da lepra. Meu corpo ficou limpo. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites um presente do teu servo. Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, que não o aceitarei. E não voltes a insistir. Se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que à sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. E Geazi foi ao alcance de Naamã. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, por que me alcançaste? Vai tudo bem? Vai tudo bem, mas o meu senhor mandou dizer-te: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Sem a menor dúvida, Naamã atendeu ao pedido de Geazi. Porém, quando Geazi voltou, Eliseu, vendo-o, perguntou-lhe: De onde vens, Geazi? Teu servo não foi a parte alguma. Porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Não! 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 Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Não chores, ó rei. Toma um arco e flechas. Retesa o arco. Eliseu. Faze, ó rei, como te digo. Isso. Assim. Agora, abra a janela para o oriente. Agora, ó rei, atira a tua flecha. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Toma as flechas, atira contra a terra. Só 3 vezes atiraste, ó rei. 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra com tuas flechas. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Oh, meu pai! Meu pai! Morreu Eliseu e o sepultaram.
Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o morto na sepultura de Eliseu. Olhem! Os moabitas! Estão se aproximando! Se nos apoiam, estaremos perdidos. Não podemos continuar! É verdade, sim, eles nos matarão! Fujamos! Sim, mas e o morto? Vamos abandoná-lo aqui, à flor da terra. Vamos lançá-lo aqui mesmo neste túmulo! Rápido! Vamos! Senão não teremos tempo de fugir dos moabitas! E assim o fizeram. Porém, no momento em que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu. E então... Vejam! O morto reviveu! Está se erguendo! Mas como pode ser uma coisa dessas? Fujamos! Assim viveu e morreu santamente Eliseu, o homem de Deus, vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Porém, quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou.